O silêncio, aquele silêncio de morte, que antecede o horror, ainda me gela a espinha e me persegue em cada sombra. Quase quebrou a porta. Quase me pegou. Meu nome é João, e o que vou contar aconteceu numa fazenda antiga, isolada, lá em Goianápolis, no interior mais profundo de Goiás. Aquilo foi há muitos e muitos anos, numa época em que a vida no campo parecia mais simples, mas o trauma continua vivo, queimando por dentro da minha alma, uma ferida que nunca cicatriza. Nossa fazenda ficava bem na beira de um cemitério velho, esquecido, desses com lápides inclinadas, musgos esverdeados e cruzes enferrujadas, engolido pelo mato alto e pela vegetação rasteira que crescia sem controle. Era um lugar lúgubre, mesmo à luz do dia. A gente se acostuma com essas coisas, com as histórias macabras que os mais velhos contam aos sussurros nas noites de chuva forte, perto do fogo na lareira. Eles diziam que toda sexta-feira, em noites de lua cheia ou nova, quando a escuridão era mais densa e a influência do mal mais forte, uma criatura hedionda de carne e osso, saía daquelas terras santas profanadas, buscando algo ou alguém. Uma lenda, eu sempre pensava, coisa de gente supersticiosa e com a mente fértil demais para assustar as crianças desobedientes. Eu era cético, um homem de trabalho, de terra. Até aquela noite fatídica, quando a lenda se tornou realidade, carne e osso, diante dos meus próprios olhos descrentes. Era uma sexta-feira chuvosa e fria, uma daquelas que deixam o ar pesado, denso, e o cheiro da terra úmida se espalha por todos os cantos da casa, impregnando o ambiente. O tempo fechou de repente no meio da tarde, um céu cinzento e carregado, e a escuridão chegou cedo, sem o crepúsculo habitual, um manto denso e opressor sobre tudo, engolindo os últimos raios de sol com uma voracidade assustadora. Eu estava na sala, o fogo na lareira crepitando suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes, o som da chuva batendo ritmicamente no telhado de telhas velhas e gastas. Meus cachorros, sempre barulhentos, sempre alertas a qualquer movimento na mata fechada ao redor da propriedade, estavam estranhamente quietos, quietos demais. Não um latido, não um rosnado de aviso, nem mesmo um gemido abafado vindo do canil. Nada. Era como se o ar tivesse sido sugado do mundo, deixando um vácuo ensurdecedor, um silêncio absoluto que precedia o horror. Eu parei. Escutei atentamente. Nada, apenas o meu próprio coração batendo forte no peito. Um frio estranho, um arrepio gélido e profundo, me subiu pela espinha. Não era do vento frio da serra que sempre batia na minha janela. Então, o cheiro. Um fedor insuportável, algo entre enxofre podre e carne em decomposição avançada, carniça fresca de algum animal morto há pouco, que invadiu a casa, vindo de fora, atravessando as frestas da porta e das janelas, penetrando cada canto do meu lar. Um cheiro denso, pesado, quase palpável, que grudava nas narinas, nauseante e revoltante. Meus olhos arregalaram-se na penumbra crescente da sala. Minha respiração falhou, presa na garganta, um nó apertado de pavor. Aquilo não era normal, não era coisa de bicho do mato. Eu peguei minha espingarda, a velha calibre 12, enferrujada pelo tempo, mas ainda confiável, que ficava sempre escurada ao lado da porta principal, carregada e pronta para qualquer imprevisto. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, um tremor que vinha de dentro, mas a curiosidade mórbida, ou talvez a mais pura estupidez de um homem teimoso, me empurrou para fora da casa, para a escuridão ameaçadora e cheia de promessas sinistras. A luz fraca e vacilante da minha lanterna de pilhas gastas cortou a escuridão densa e revelou a neblina rasteira do campo, densa e fria, beijando o chão úmido. O silêncio era total, ensurdecedor. Os grilos calaram-se abruptamente, os sapos da lagoa vizinha, até o vento parecia ter parado de soprar suas canções fantasmagóricas. Eu dei um passo hesitante, depois outro, na direção do cemitério, para onde o cheiro parecia mais forte, mais concentrado, vindo das profundezas da terra. Algo se mexeu lá, na escuridão mais densa, entre as árvores retorcidas de galhos secos e as lápides esquecidas e cobertas de limo. Um vulto. Alto, muito alto. Curvado de um jeito antinatural, como se sua coluna estivesse quebrada ou deformada.
Não era bicho que eu conhecesse das redondezas. Não era gente, nunca poderia ser. Tinha braços desproporcionalmente longos, quase arrastando no chão lamacento e molhado, terminando em mãos que pareciam garras. Pelos grossos e emaranhados cobriam toda a silhueta, escura como a noite sem lua, quase se misturando com as sombras. A criatura se virou lentamente, com um ranger seco de ossos, e eu vi o horror puro se materializar diante dos meus olhos. Ela me viu. Seus olhos brilharam no escuro, um brilho avermelhado, fosforescente e faminto, como brasas vivas. Ela soltou um ruído, um grunhido gutural e primitivo que parecia vir do fundo da terra, do próprio inferno. E então, sem aviso, começou a correr. Em minha direção. Desengonçada, cada passo um baque pesado e irregular na terra, mas terrivelmente rápida, cobrindo o terreno em segundos, diminuindo a distância entre nós a cada instante. O pânico me dominou por completo, um terror visceral que nunca senti antes. Eu girei, meus pés tropeçando na terra molhada e escorregadia, e corri desesperadamente de volta para a segurança relativa da casa. Minha mente gritava em alerta máximo, meu coração batia como um tambor louco e descompassado no peito, quase saindo pela boca. Abri a porta de madeira com um empurrão violento, bati-a com força desmedida e tranquei o ferrolho. 1, 2, 3 ferrolhos de ferro bruto, um após o outro, com mãos trêmulas e apressadas. A madeira velha estalou sob a força da minha pressa, o barulho ecoando no silêncio da casa. Eu estava seguro, eu pensei ingenuamente. Mas a coisa estava vindo, eu sentia, eu sabia. Eu ouvia os passos pesados e irregulares da criatura, cada vez mais perto da porta, os galhos secos quebrando sob seu peso colossal, o som da respiração arrastada. Um baque. Um golpe violento que fez a casa inteira tremer como se fosse de papel, e eu caí no chão de tábuas, a espingarda escorregando das minhas mãos suadas. A porta gemeu em agonia, a madeira rangendo e se contorcendo sob a pressão. Eu recuei, arrastando-me para longe, minha espingarda em riste novamente, apontando para a madeira que agora parecia tão frágil, tão insignificante. Outro golpe, mais forte ainda. O ferrolho principal de metal quase cedeu, a madeira rachou e se partiu um pouco, soltando farpas. Eu pude ouvir o som inconfundível de unhas raspando, arranhando, rasgando a madeira com uma força inacreditável, como se fosse papel. Um som terrível, como garras de animal gigante dilacerando a vida. Um rosnado monstruoso veio do outro lado da porta, tão perto que senti o hálito frio e fétido da criatura através das frestas, um cheiro de morte e putrefação. A porta vibrou, um último estertor. As marcas. 40 centímetros de puro terror gravadas para sempre na madeira da minha porta, como um lembrete eterno. 4 marcas profundas, como sulcos feitos por lâminas afiadas, afundando na madeira como manteiga. Eu passei a noite inteira encolhido no canto da sala, tremendo de medo, agarrado à espingarda, ouvindo cada rangido da casa velha, cada estalo na madeira, esperando o próximo ataque que poderia ser o último. Mas não houve mais golpes, apenas o silêncio, aquele silêncio assustador que voltou, tão opressor quanto o fedor. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tentaram furar a neblina densa, a criatura tinha sumido sem deixar rastros visíveis, como se nunca tivesse existido. As marcas, contudo, ficaram para me lembrar, para nunca me deixar esquecer. Eu não podia mais viver ali, naquela fazenda amaldiçoada pela presença do desconhecido. Vendi minha parte da herança por qualquer preço, deixei tudo para trás, as terras, as memórias, a vida de campo que tanto amava. Mudei para Goiânia, para a cidade grande, para o barulho constante dos carros, das pessoas e da vida urbana. Mas o barulho não me consola, não me apaga a imagem da criatura. Até hoje, o trauma daquele silêncio que antecede a aparição daquela coisa medonha me persegue em meus sonhos mais profundos e em meus dias, em cada sombra que vajo. Eu nunca mais fui o mesmo. O silêncio. Ele sempre volta. O frio invadiu o quarto primeiro, um golpe gélido que me acordou no meio da noite, antes mesmo dos murmúrios começarem, antes de perceber o cheiro denso, quase palpável, de velas queimadas e flores murchas, um perfume sufocante de cemitério,
Um aroma de terra úmida e putrefação que gelava a alma antes de sentir os passos arrastados, dezenas deles, lentos e cadenciados, percorrendo o corredor principal de nossa velha casa, atravessando paredes de pedra e barro como se fossem névoa. Era a procissão das almas, e ela estava ali, passando bem por dentro de nosso lar, ignorando a solidez da matéria e a barreira dos vivos. Meu nome é Tonho, e esta é a história do que eu e minha esposa Graça suportamos em nosso pequeno sítio isolado, aninhado entre as cidades de Carnaúba dos Dantas e Acari, no coração árido e místico do Rio Grande do Norte, em uma casa antiga que pertencera ao meu avô, uma construção rústica de paredes grossas e telhado de telha de barro. Um lar que guardava segredos ancestrais que jamais deveriam ter sido perturbados. Segredos revelados de forma cruel durante a quaresma de um ano que não me atrevo a recordar o número exato. Um tempo de penitência e terror que marcou a mim e a Graça para sempre, com um medo visceral que ainda hoje me faz tremer, me assombrando em cada sombra e cada silêncio prolongado. Nossa vida ali sempre foi simples, pacata, cheia do silêncio vasto da caatinga nordestina, interrompido apenas pelo canto melancólico dos pássaros noturnos ou pelo vento a soprar suavemente entre as folhas secas das árvores ressequidas. Eu e Graça amávamos a tranquilidade daquele lugar, o ar puro, a sensação de paz profunda que o campo oferecia, um refúgio do barulho do mundo. Aquela casa era o nosso porto seguro, um pedaço de história viva, cheia de risadas e lembranças boas dos meus antepassados. Mas, com a chegada da quaresma, essa paz idílica começou a se esvair, dissolvida por uma estranha melancolia que pairava no ar, uma atmosfera pesada e opressora que eu nunca antes havia sentido, como se uma mortalha invisível tivesse sido estendida sobre tudo. Os primeiros sinais eram sutis, quase imperceptíveis, pequenos desvios na rotina, sombras fugazes que eu jurava ter visto pelos cantos mais escuros dos cômodos, sussurros abafados que pareciam vir do vento, mas que tinham uma ressonância mais próxima, mais humana. Graça, mais sensível e intuitiva que eu, começou a se queixar de um mal-estar generalizado, uma sensação constante de frio interno, um calafrio persistente, mesmo nos dias mais quentes e ensolarados do sertão. Ela dizia que sentia um arrepio subindo pela espinha, como se alguém invisível estivesse a observá-la, a respirar gélido em sua nuca, um toque espectral que a fazia recuar. Eu tentava acalmá-la, usando a lógica, explicando que era o cansaço acumulado do trabalho na roça, o sol forte do meio-dia, o calor que às vezes engana a gente e nos deixa fragilizados. Mas no fundo da minha própria alma, uma inquietação já nascia em mim, uma semente de medo plantada em algum lugar escuro da minha mente, que começava a germinar com cada palavra de Graça, com cada sombra dançando nas paredes. Então, os sons começaram a se manifestar de forma mais clara, inegável. Nas noites de quaresma, escuras e sem lua, quando a penumbra dominava o mundo, traziam consigo uma orquestra de sussurros. Não eram vozes claras e discerníveis, apenas murmúrios, uma cacofonia abafada, como se dezenas de pessoas estivessem a conversar em um tom muito baixo, em uma língua que eu não compreendia, mas que soava arcaica, solene, talvez latim, uma língua morta que minha memória nunca havia registrado, mas que me provocava uma estranha reverência e um terror primário. Os murmúrios vinham do corredor principal da casa, aquele que ligava os quartos à sala e à cozinha, um corredor que sempre fora apenas um caminho funcional, e que agora parecia ser uma passagem, um portal para algo mais, algo que desafiava a realidade. Eu acordava, a princípio, sozinho no silêncio da madrugada. Graça dormia profundamente ao meu lado, um sono pesado, talvez abençoado pela exaustão física do trabalho no campo. Eu me virava na cama, os ouvidos alertas, o coração batendo forte no peito, um tambor frenético que ecoava em meus tímpanos. Os murmúrios se intensificavam gradualmente e, com eles, o som arrastado de passos. Não um, nem dois, mas muitos, dezenas de passos lentos, compassados, um arrastar de chinelos velhos, de pés descalços, de um cortejo invisível que se movia com uma lentidão agonizante, uma marcha fúnebre sem fim. Eu fechava os olhos com força, tentando me convencer de que era o vento a assobiar pelas frestas, os grilos lá fora em sua sinfonia noturna, a menta a pregar peças em minha imaginação cansada. Mas o frio, esse frio intenso e inexplicável, que penetrava pelas paredes antigas e me gelava até os ossos, que emanava de algum lugar desconhecido, era real demais para ser fruto de minha mente. Era uma presença gélida e inegável.
Em uma noite particularmente escura, uma noite em que a lua se escondia completamente por trás de nuvens pesadas, o cheiro veio junto com os sons. Era um cheiro adocicado, enjoativo, quase melancólico, de cera de vela derretida, misturado ao odor forte e terroso de flores de cemitério, aquelas que exalam um perfume denso e perturbador na calada da noite. O quarto, hermeticamente fechado, ficou impregnado daquele miasma fúnebre, um cheiro de velório que nos sufocava. Graça despertou, tossindo, os olhos arregalados no escuro, as pupilas dilatadas pelo pavor. Ela segurou minha mão com uma força desesperada, e eu senti suas unhas cravadas profundamente na minha pele, uma dor que era um alívio perto do terror que sentíamos. Tônio, o que é isso, pelo amor de Deus? Ela sussurrou, a voz embargada pelo pavor inominável, quase inaudível. Eu não tinha resposta. Apenas puxei Graça para mais perto, apertando-a contra meu peito, sentindo seu corpo tremer, enquanto os passos arrastados se tornavam mais claros, mais distintos, passando bem à frente da porta de madeira do nosso quarto, uma marcha espectral. Era como se uma multidão silenciosa e fantasmagórica estivesse a nos cercar, a nos espreitar através da madeira, a nos sondar com olhos invisíveis. Eu podia sentir a presença deles, uma opressão sufocante, o ar rarefeito e denso de uma energia antiga e fria, uma tristeza sem fim que parecia vir de séculos passados. Os dias da quaresma se arrastavam lentamente, cada noite um novo tormento, cada crepúsculo uma nova dose de angústia. A procissão das almas se tornou uma rotina macabra, um relógio de medo que marcava o tempo, transformando nossa existência. Eu e Graça mal falávamos sobre isso durante o dia, mas nossos olhares se cruzavam, cheios de uma compreensão silenciosa, de um pavor compartilhado que não precisava de palavras. Nós sabíamos o que estava acontecendo, mas não tínhamos palavras humanas para descrever a intensidade do nosso terror, a impossibilidade do que presenciávamos. A casa, que antes era nosso porto seguro, nosso refúgio de paz, agora parecia uma armadilha, um corredor escuro por onde passavam os mortos, um ponto de passagem para o além. Em uma noite, o terror atingiu seu ápice, seu ponto culminante, gravando-o em nossas almas para sempre. Os passos e os murmúrios começaram como sempre, no corredor, mas desta vez, a intensidade era assustadora. O frio era cortante, dilacerante, e o cheiro repugnante de morte se preenchia cada fresta, cada poro do ar. Eu e Graça estávamos acordados, abraçados, tremendo, tentando nos dar forças um ao outro, um pacto silencioso de resistência. Eu rezava, baixinho, com a voz embargada, todas as orações que sabia, um rosário de súplicas e pedidos desesperados de proteção divina. O som da procissão se aproximava de nossa porta, lento, inexorável, cada passo uma pancada aguda no meu coração, um anúncio de desgraça. Então, a maçaneta do quarto, a velha maçaneta de bronze escurecido, começou a girar. Lentamente, com um rangido metálico quase inaudível, ela se moveu, indicando uma força invisível, mas poderosa, que tentava invadir nosso único refúgio, nosso santuário particular. Eu saltei da cama, com um pulo impensado, correndo em direção à porta como um animal encurralado, e segurei a maçaneta com as duas mãos, empurrando com todas as minhas forças, sentindo a contrapressão do outro lado, uma força inumana que parecia querer arrebentar a madeira. Eu suava frio, o corpo tremia incontrolavelmente, meus músculos se contraíam em um esforço desesperado para manter aquela porta fechada, para manter aquele mal indizível para fora. Graça gritava, um grito abafado, quase um gemido de agonia, vindo de trás de mim, chorando e rezando em voz alta, suas palavras se misturando ao meu desespero. Eu podia sentir a madeira da porta vibrar sob minha mão, a força que vinha do corredor era imensa, mas eu não cederia, não naquela noite, não para eles. Eu repetia as orações, uma após a outra, as palavras saindo da minha boca como uma barreira sagrada contra o desconhecido, contra os mortos que batiam à nossa porta. Por longos minutos, que pareceram horas infindáveis de agonia, a batalha continuou, eu contra o invisível, a vida contra a morte, o mundo dos vivos contra a passagem profana dos mortos. Eu empurrava com toda a minha alma, a maçaneta tentava girar novamente e novamente, os passos e murmúrios ecoavam mais alto, mais perto, como se os integrantes da procissão estivessem todos ali, parados do lado de fora,
a poucos centímetros de mim, esperando que eu falhasse, esperando para nos levar. De repente, a pressão cedeu completamente. A maçaneta parou de girar. Os passos e murmúrios se afastaram, dissolvendo-se lentamente no corredor, levando consigo o frio paralisante e o cheiro repugnante. Eu caí de joelhos, ofegante, exausto, o corpo inteiro dolorido, mas a porta estava fechada, a salvo por mais uma noite. Graça correu para mim, me abraçando forte, ambos chorando de alívio e de um terror que nunca mais nos abandonaria. Na manhã seguinte, o sol parecia mais brilhante, o canto dos pássaros mais alegre, quase zombeteiro, mas a memória da noite anterior estava gravada a ferro e fogo em nossas almas. Ao sair do quarto, encontramos um rastro nítido de cinzas escuras no chão de barro batido do corredor, como se dezenas de velas tivessem queimado ali, consumidas até o fim, deixando seu resíduo macabro. E a porta dos fundos da casa, aquela que levava ao quintal e à plantação, estava escancarada, aberta violentamente, a trava de ferro grossa, antiga e enferrujada, quebrada em duas partes, retorcida, como se uma força inimaginável, vinda de dentro, a tivesse arrombado com fúria. Entendemos então, com uma clareza gelada, a verdade por trás do terror. A procissão não atravessava apenas as paredes por acaso, ela seguia um caminho, um percurso antigo de retirantes, de almas perdidas que um dia passaram por ali e que na quaresma, em seu tempo de penitência e busca, retornavam, buscando a luz, ou talvez, a escuridão eterna. Nosso sítio, nossa casa, estava bem no meio dessa rota espiritual, um ponto de convergência entre os mundos. Para evitar novos encontros, para afastar aquele terror que consumia nossas vidas, tomei uma decisão drástica, a única que me pareceu razoável. Passei semanas trabalhando incessantemente, com a ajuda de vizinhos que não sabiam o verdadeiro motivo da minha urgência e do meu pavor, e mudei as entradas da casa. Eu construí novas portas, fechei as antigas com tijolos e cimento, alterando completamente o traçado original da residência, desviando as passagens, na esperança desesperada de quebrar o fluxo, de confundir o caminho espiritual daqueles que não pertenciam a este mundo. Desde então, a procissão das almas nunca mais se manifestou dentro de nossa casa, a paz precária retornou. Mas o medo permanece, uma sombra constante em minha mente. Eu sei que elas ainda estão lá fora, seguindo seu trajeto invisível, esperando a quaresma, esperando o momento certo e talvez esperando por nós, apenas do lado de fora, à espreita, no silêncio do sertão. O frio. Ele entrou por todos os poros, me queimando de dentro para fora, mesmo sob o sol causticante do Piauí. Eu não sabia, mas algo havia me tocado na noite anterior, e aquilo não me largaria mais. Meu nome é João Pedro, e essa história macabra aconteceu no meio do nada, numa roça esquecida perto de Pedro II, alguns meses atrás. Eu sou instalador de painéis solares, um trabalho que me leva para todo tipo de lugar, inclusive esses cantos isolados onde a energia elétrica mal chega, ou chega e custa caro demais. Naquela vez, era para reformar uma casa antiga, um casarão de herança de família, sabe? O proprietário queria modernizar, colocar os painéis, deixar tudo funcionando antes de passar para a frente. Eu fui sozinho, como de costume. Cheguei no final da tarde, o sol já se deitando, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, um espetáculo. A casa ficava num ponto alto, com uma vista ampla da serra. Era paz pura, a princípio. Eu descarreguei minhas ferramentas, organizei um pouco as coisas, comi algo simples. O cansaço me pegou cedo. A noite chegou, densa, escura, e o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo grilo insistente lá fora. Eu peguei no sono rápido, exausto da viagem e do trabalho. Mas a paz não durou muito. Algo me despertou. Um barulho, um estalido, eu não saberia dizer. Foi mais uma sensação, um arrepio subindo pela espinha, um pressentimento ruim. Eu abri os olhos, e o que vi fez meu coração pular. O quarto. Ele estava iluminado, não pela lua, não por uma lâmpada. Era uma claridade leitosa, pálida, que parecia escorrer das próprias paredes de adobe, tornando-as translúcidas. Eu conseguia ver as fibras da argila, as pedras embutidas, como se a casa inteira tivesse se tornado uma lâmpada gigante,
difusa. Eu pisquei. De novo. O branco suave, opaco, era assustador. Eu tentei me mover, mas meu corpo não respondia, pesado, inerte, como se uma força invisível me prendesse ao colchão. O pavor me dominou. Eu queria gritar, queria correr, mas a garganta estava seca, presa. E então, do canto do quarto, ela veio. Uma esfera de luz. Não era uma luz comum, dessas que conhecemos. Era viva, pulsante, com tons que variavam do branco ao azul pálido, flutuando a poucos centímetros do chão, se movendo com uma graça sobrenatural. Ela era do tamanho de uma bola de futebol, talvez um pouco maior, e não emitia som algum, apenas a luz, essa luz que parecia sugar toda a cor do ambiente. Eu só conseguia observar, paralisado, a respiração presa no peito. A esfera flutuou lentamente na minha direção, pairando sobre mim. Eu senti um calor suave, depois um formigamento intenso, como 1000 agulhas espetando minha pele. Em seguida, um feixe de luz mais concentrado, como um raio laser grosso, desceu da esfera, e ele me sondou. Sim, me sondou. Varreu meu corpo da cabeça aos pés, parando por instantes em cada parte, me inspecionando. O formigamento se intensificou, virando uma dor surda, fria, uma sensação que eu nunca havia experimentado antes. Era como se estivessem esvaziando algo de mim, sugando minha energia vital. Eu fechei os olhos com força, tentando escapar, mas a luz penetrava minhas pálpebras e a sensação continuava. Durou o que pareceu uma eternidade, mas deve ter sido apenas alguns minutos. O feixe se retraiu, a esfera de luz flutuou para fora do quarto, pela parede, da mesma forma que entrou, e a claridade se dissipou lentamente, deixando o ambiente na escuridão mais absoluta. Eu estava ofegante, suado, tremendo. A paralisia passou e eu consegui mover um dedo, depois a mão. Me sentei na cama, confuso, a mente rodando. Eu toquei meu rosto, meu braço. Não havia nada, nenhuma marca aparente. A noite terminou sem mais incidentes, ou assim eu pensei. Ao amanhecer, o sol já quente, eu levantei, ainda atordoado pela experiência. Enquanto me vestia, notei algo estranho na minha pele. Manchas. Marcas roxas circulares, bem definidas, espalhadas pelos meus braços, meu peito, minhas pernas. Eram como contusões, mas eu não havia batido em nada. Pior, havia pequenas marcas que pareciam queimaduras de frio. Sim, de frio, em pleno calor do Piauí. Minha pele estava sensível, dolorida ao toque. Eu estava confuso, com medo. Eu decidi ir até o vizinho mais próximo, o seu Damião, um senhorzinho bem idoso que morava numa casinha humilde. Ele me recebeu com a calma típica de quem já viu de tudo na vida. Eu mostrei as marcas, descrevi a luz, a esfera, a paralisia. Ele me olhou sério, os olhos cansados fixos nos meus. Era a Mãe do Ouro, ele disse. Uma lenda antiga, uma entidade que guarda as pedras preciosas da serra, os minérios, o ouro, sabe? Ela costuma aparecer para quem fica sozinho em casas velhas, isoladas. Ela seca a pessoa, tira a energia, pega o que quer e deixa a pessoa fraca, marcada. Ele disse que eu tive sorte, que às vezes ela leva a sanidade, leva a vida. Eu ouvi aquilo, senti um arrepio. Mãe do Ouro. Aquilo não era folclore para ele, era realidade. Eu peguei minhas coisas, todas as minhas ferramentas, tudo que eu tinha. Eu não pensei duas vezes. Abandonei o serviço, abandonei a casa, abandonei tudo. Eu só queria sair dali, o mais rápido possível. Eu nunca mais voltei. Nunca mais pisei naquela terra amaldiçoada. Eu fugi. E ainda sinto o frio me alcançando, às vezes. Ele está sempre lá, me esperando, nas sombras. 3 dias de febre alta, o corpo queimando por dentro, uma fogueira infernal que consumia minhas energias. Os delírios me arrastavam para um inferno particular onde o cheiro de pneu queimado e carne podre grudava nas narinas como uma maldição antiga e inextirpável. Um estigma que se recusava a ser lavado.
Meu nome é Darlan, um motorista de frete acostumado à solidão das estradas poeirentas e dos longos trajetos, um homem que sempre acreditou apenas no que os olhos podiam ver, e o que vou contar aconteceu numa noite escura e sem lua, um trajeto comum que se tornou um portal para o inexplicável, para o assombroso, para o terror que reside nas sombras do nosso mundo. Eu dirigia minha velha D20, uma guerreira de tantas batalhas contra a poeira e o barro, o motor que me levou a incontáveis destinos, rumo a Poço Azul, na Chapada Diamantina, Bahia, um lugar de belezas naturais estonteantes que agora carrega uma sombra pesada e inesquecível em minhas lembranças mais profundas. Era um atalho rural, uma dessas veredas estreitas e mal conservadas que a gente pega para cortar caminho, para economizar tempo e chegar mais cedo em casa, ou no próximo destino de entrega. A trilha escura serpenteava traiçoeiramente entre a mata densa, os arbustos fechando-se sobre o carro como braços famintos da escuridão, engolindo qualquer resquício de luz vinda do céu nublado, tornando a noite ainda mais impenetrável. A noite avançava, impiedosa, o ponteiro do painel marcava quase 2 horas da madrugada, e o silêncio começou a apertar os ouvidos, um silêncio opressor, pesado, diferente do costumeiro silêncio que eu encontrava nas estradas àquela hora. O rádio, sempre meu companheiro fiel nas madrugadas solitárias, aquele que me salvava da melancolia, de repente emudeceu por completo. Um chiado breve, quase um suspiro metálico vindo das profundezas do aparelho. Depois, nada, apenas um vácuo sonoro que pesava no ar, enchendo o espaço com uma sensação de vazio. Apenas o ronco suave do motor, que antes me trazia conforto, parecia agora um sussurro frágil em meio à imensidão ameaçadora que me cercava. Uma sensação estranha, um frio na espinha que subia lentamente pela coluna, me avisava de algo, um presságio, uma premonição gélida que me arrepiou os pelos dos braços. Eu olhei para os lados, para os espelhos retrovisores, na esperança de ver algo, qualquer coisa, mas a escuridão era total, compacta, um muro negro que se estendia infinitamente. O farol da D20 rasgava apenas um pequeno pedaço daquela negritude impenetrável, revelando por breves segundos troncos retorcidos e sombras dançantes, figuras que pareciam se contorcer na periferia da minha visão. O ar ficou pesado, quase palpável, e eu senti um arrepio correr pela pele dos braços, um calafrio que não era do vento, mas de algo mais profundo, mais sinistro. A atmosfera parecia vibrar com uma energia desconhecida, uma presença espreitando. Foi então que o som começou, distante no princípio, quase imperceptível, como um eco abafado, mas crescendo rapidamente, ganhando volume e intensidade a cada segundo que passava, engolindo os outros sons da noite. Um galope. Não um galope qualquer de cavalo pantaneiro ou de vaqueiro apressado. Era algo diferente, algo pesado, um ritmo cadenciado e infernal, um som que fazia as solas dos meus pés formigarem no assoalho da caminhonete, subindo pelas pernas como uma corrente elétrica de pavor. Tum, tum. Cada batida parecia ecoar dentro da minha cabeça, na caixa torácica, na própria ossatura do meu corpo, fazendo cada fibra tremer. A vibração aumentava, eu senti o chão tremer sob os pneus robustos, o volante tremia nas minhas mãos, parecia vivo, agitado, como se tentasse me avisar. Meu coração disparou, um tambor frenético e descompassado batendo contra as costelas, ameaçando saltar para fora do peito. Eu pisei no freio, instintivamente, uma reação primária de autodefesa. A D20 rangeu. Protestou com um gemido metálico, as rodas travando, parou bruscamente, lançando meu corpo para frente contra o cinto de segurança. Escutei, tentei decifrar o mistério daquele som que me enregelava a alma. Nada. Só o som de minha própria respiração, ofegante, acelerada, e o galope, agora muito perto, vindo de trás da D20, se aproximando com uma velocidade sobrenatural, monstruosa. Parecia que a própria estrada era o tambor de guerra daquela coisa, cada batida um presságio da minha desgraça iminente. Olhei pelo retrovisor, a noite engolia a luz dos faróis, tornando-a inútil, mas algo se aproximava, uma massa escura, mais escura que a própria noite, um vulto denso que deformava a paisagem ao redor, sugando a luz ambiente. Gigantesca. A forma tomava corpo rapidamente, avançava em uma velocidade absurda. O barulho era ensurdecedor, um turbilhão de cascos e terra que levantava poeira invisível na escuridão. Um rosnado, ou talvez fosse um sopro,
um bafo quente que parecia atravessar o vidro traseiro da caminhonete e me atingir na nuca, gelando a pele. E então, ele me ultrapassou em um piscar de olhos, uma rajada de terror bruto que me deixou sem ar, sem palavras, sem qualquer reação que não fosse o mais puro pânico. Um cavalo. Um cavalo de pelo preto fosco, tão preto que absorvia a pouca luz ambiente, parecia feito de trevas solidificadas, de pura escuridão materializada. Mas não era um cavalo comum, nunca em minha vida de homem da estrada, acostumado com toda sorte de animais, eu tinha visto algo assim. Não tinha cabeça. O pescoço cortado de forma brutal, irregular, com a carne exposta em um horror indescritível, soltava fumaça cinzenta, um vapor denso que pairava no ar, formando um halo fantasmagórico em torno da criatura, um sudário de morte e mistério. Não era fumaça de motor ou de cigarro, era um vapor pesado, com um cheiro indizível. Ah, o cheiro. Pneu queimado, misturado com carne podre em decomposição, um fedor pútrido e metálico que me atingiu como um soco no estômago, nauseante, impregnando as narinas, a boca, os pulmões, um sabor amargo de morte na língua. Eu travei, o corpo em um estado de choque completo, paralisado de terror, como um boneco de pano abandonado, impotente. Meus músculos não respondiam, minha mente gritava para fugir, para acelerar, para me esconder, mas meu corpo não obedecia, estava petrificado, entregue ao horror. O motor da D20, aquele mesmo que antes roncava suavemente, que era o som familiar da minha liberdade, engasgou, tossiu, soltou um último suspiro metálico e morreu de susto, um silêncio sepulcral quebrado apenas pelo bufido gutural da criatura que continuava seu galope infernal, como se a vida do meu veículo fosse sugada por sua mera presença. Passou rente à lateral da caminhonete, tão perto que eu senti o deslocamento do ar, um vento frio e sujo que me arrepiou ainda mais, os músculos rijos, definidos, a pele brilhando no escuro da noite como azeitona molhada, um reflexo do próprio abismo. O som dos cascos batendo no chão seco era a única coisa real, a única coisa compreensível naquele momento de puro pavor, de insanidade que se aproximava. Ele bufa. Bufava como um fole de ferreiro, um som gutural, úmido, um chiado rouco e assustador que parecia vir das profundezas da terra, de um lugar onde a luz nunca alcança. A fumaça saía daquele pescoço decepado, densa, formando espirais fantasmagóricas no ar, se desfazendo lentamente, como um véu de mistério que se desfazia e se refazia continuamente. Eu fechei os olhos, prendi a respiração com toda a força que me restava, desejando com todas as minhas forças que aquilo fosse um pesadelo, um engano da mente exausta, um truque da escuridão. Abri os olhos novamente e a criatura já estava longe, uma mancha escura que se fundia com a noite, mas o fedor e o eco do galope permaneciam, gravados na minha memória, na minha pele, na minha alma, como uma tatuagem invisível de medo. A luz dos faróis da D20, agora morta e impotente, parecia ridícula diante daquela escuridão sobrenatural que a criatura trazia consigo, uma escuridão que nada podia penetrar. Eu fiquei ali, por não sei quanto tempo, talvez minutos que se arrastaram como horas, talvez horas que pareceram uma eternidade, paralisado de terror, sentindo o sangue gelar nas veias, a boca seca, a garganta fechada, o coração martelando no peito com uma força que parecia querer romper as costelas. O corpo mole, a mente em choque, em negação, tentando processar o que tinha visto. Consegui ligar a caminhonete depois de muitas tentativas, as mãos suando, escorregando no volante, tremendo incontrolavelmente. O motor pegou com um soluço, com um barulho arrastado, e eu dirigi o resto do caminho em transe, o suor frio escorrendo pela testa, os olhos fixos na estrada, temendo a cada curva, a cada sombra que a criatura voltasse, que me alcançasse. Cheguei em casa, exausto, a visão turva, a cabeça latejando com uma dor lancinante. A febre alta veio em poucas horas, e com ela, os delírios mais vívidos e aterrorizantes, transformando o quarto em um palco de horrores. Via o cavalo sem cabeça em cada canto do quarto, em cada sombra projetada pelas frestas da janela, sentia o cheiro pútrido da carne e do pneu queimado, ouvia o galope ensurdecedor ecoando pelos cômodos, prendendo-me em um ciclo interminável de pânico e desespero, sem saída. Minha esposa, assustada com meu estado, com meus gritos no meio da noite, chamou a rezadeira da vizinhança.
A velha senhora, com os olhos fundos e sábios que pareciam enxergar além do visível, além do véu da realidade, apenas balançou a cabeça lentamente, soltando um suspiro pesado, carregado de resignação. Darlan, meu filho, você viu a montaria do cão? Ela disse, a voz rouca, quase um sussurro, cheia de uma sabedoria ancestral e sombria, de quem já tinha visto demais. A montaria do cão. As palavras dela cravaram-se em minha mente como ferro em brasa, confirmando meu pavor mais profundo, validando a insanidade que eu tinha presenciado. Eu vendi a D20, não consegui mais olhar para ela, nem sequer me aproximar, sem sentir o pavor inominável daquela noite se apossar de mim novamente, me consumindo. Nunca mais utilizei atalhos rurais à noite. Nunca mais. O ar quente e pesado da noite ainda se agarrava à minha pele, mas um calafrio glacial já corria por minhas veias, enquanto a voz maldita que jamais seria esquecida, sussurrava meu nome do lado de fora da porta. Eu sabia, com uma certeza fria e nauseante, que não era o seu Zé quem chamava, e o som das garras rasgando a madeira ecoava, rasgando também a minha sanidade. Meu nome é Lucas, e a verdade é que os dias da minha vida pacata e previsível se encerraram para sempre naquela vasta e isolada fazenda, encravada entre as cidades de Cascavel e Toledo, no interior silencioso e por vezes opressor do Paraná. Eu tinha apenas 21 anos, um estudante de agronomia sonhador, recém-chegado para um estágio que prometia ser a porta de entrada para uma carreira no campo, um futuro cheio de terra, sol e colheitas. Ingenuidade. A fazenda de meu tio era um lugar imponente, quase majestoso, mas com uma quietude que me parecia, desde o primeiro dia, carregada de segredos. A rotina, a princípio, era a monotonia esperada: acordar cedo, verificar a lavoura, monitorar o crescimento do milho, observar pragas, registrar dados em planilhas que pareciam intermináveis. Mas a monotonia era uma armadilha, um véu que escondia o verdadeiro horror que espreitava. Era uma tarde típica de verão, o sol queimava impiedoso, transformando o milharal em um forno a céu aberto. Eu caminhava por entre as fileiras altas, as hastes verdes escuras do milho, quase atingindo 3 metros de altura, formavam paredes intransponíveis, um labirinto verde que se estendia até onde a vista alcançava, engolindo o horizonte, absorvendo qualquer som, abafando até o sopro do vento. O calor úmido grudava na minha camisa, o chapéu de palha não era o suficiente para proteger meu rosto do sol escaldante, e meus sapatos afundavam ligeiramente na terra solta e seca. Eu me sentia insignificante, uma pequena mancha humana perdida naquela imensidão vegetal. Foi ali, naquele isolamento quase absoluto, que a primeira nota da minha sinfonia de terror começou a tocar. Uma voz, distante, tênue, quase um murmúrio levado pelo vento, pedindo ajuda. Uma voz feminina, abafada, soando fraca, como se estivesse presa, soterrada, implorando socorro. Meu coração deu um salto, um baque surdo no meu peito. Eu parei. Inclinado, procurei por sinais de alguém entre as plantas. Ninguém. Eu chamei. Tem alguém aí? Silêncio, apenas o farfalhar das folhas ao redor. O som dos meus próprios passos na terra. Hesitei. Poderia ser alguém perdido, talvez um trabalhador que tivesse se machucado. A responsabilidade pesou. Eu tinha que ir. Adentrei mais profundamente o milharal, abrindo caminho com os braços, as folhas ásperas arranhando minha pele exposta. O cheiro de terra molhada e folhagem verde e picada preenchia minhas narinas, uma fragrância campestre que, de repente, se tornou ameaçadora. A cada passo que eu dava, a voz feminina parecia se intensificar, mas algo nela não estava certo. Aquela não era uma voz humana. Não havia desespero real, não havia a quebra na fala de alguém que realmente sofria. Parecia uma gravação, velha, distorcida, como um disco arranhado repetindo a mesma súplica: socorro, por favor, me ajude. Um calafrio, frio e fino como uma lâmina, desceu pela minha espinha. Eu parei de novo. O silêncio voltou, denso, pesado, apenas o meu próprio coração martelando no meu ouvido. E então, o sussurro. Claro, límpido, cortante. A voz chamou meu nome. Lucas. Não era uma pergunta, não era um pedido. Era uma declaração.
E a entonação era neutra, desprovida de qualquer emoção, como se não soubesse o que era sentir. Meus músculos enrijeceram. A voz não vinha do alto, não vinha da minha altura. Vinha do chão, rastejando. Como se algo estivesse oculto na base das hastes, se arrastando, chamando. O ar ao meu redor de repente se tornou pesado, denso, quase palpável. Uma urgência terrível tomou conta de mim. Eu não estava mais tentando ajudar. Eu estava em perigo. O cheiro. Isso foi o que me fez entender. Um odor insuportável, pútrido, de carne em decomposição avançada, misturado a um almíscar doce e enjoativo, antigo, pesado, como um aroma de mofo e morte. O cheiro invadiu minhas narinas, me sufocando, subindo pela garganta, um gosto amargo e metálico na boca. Eu tive ânsia. Meus olhos se arregalaram, tentando enxergar através da densidade das plantas, mas a luz do sol parecia não penetrar ali. Eu soube. Naquele instante, tive a certeza absoluta e gelada de que não havia vítima alguma, não havia ser humano perdido. Havia algo mais. Algo que não deveria existir. Um estalo, forte, alto, quebrou o silêncio tenso, atrás de mim. O som de algo pesado, muito pesado, se movendo rápido, correndo em 4 apoios, quebrando as hastes do milho com uma força anormal. O chão vibrou sob meus pés, uma vibração sutil, mas inconfundível. Minha mente gritou: corra! Eu não pensei, não hesitei. Meus pés se moveram por conta própria. Meus braços se lançaram para a frente, abrindo passagem através da vegetação densa. As folhas me chicoteavam, arranhavam meu rosto, meus braços. Mas eu não sentia nada além do pânico bruto que impulsionava cada célula do meu corpo. O som da perseguição estava logo atrás, cada vez mais próximo, o ritmo pesado, ofegante, não de um animal comum, mas de algo com uma força e uma determinação aterrorizantes. O ar em meus pulmões queimava, minha visão embaçada pelo suor e pelo medo. Eu caí, tropeçando em uma raiz exposta. O impacto me jogou no chão, raspando meus joelhos e mãos. Levantei-me em um salto, o corpo em alerta máximo, cada nervo tenso. Cheguei à borda da lavoura, cambaleando, ofegante, o coração batendo como um tambor de guerra descontrolado. Por um impulso incontrolável, eu me virei. Uma fração de segundo. E ali, entre as últimas fileiras de milho, uma visão que se gravaria em minha mente para sempre, em detalhes vívidos e nauseantes. Uma mão, pálida, de um branco doentio, quase translúcida, como a pele de um cadáver que jaz em águas profundas. Os dedos eram longos, excessivamente finos, com unhas pontiagudas e escuras, quase garras. Aquela mão se estendia para fora da folhagem, em um movimento lento e deliberado, quase me alcançando. Não havia braço visível, nenhum corpo. Apenas a mão, um apêndice horripilante emergindo da escuridão verde. Um grito de horror rasgou minha garganta, mas o som parecia ficar preso, inaudível, esmagado pela onda de pavor que me consumia. Eu me arrastei, literalmente, até minha picape, as pernas bambas, tremendo incontrolavelmente. As chaves escorregaram de minhas mãos suadas 1, 2, 3 vezes antes que eu conseguisse enfiá-las na ignição. O motor pegou no tranco, um som rouco que, naquele momento, era a melodia mais reconfortante que eu já havia ouvido. Pisei fundo no acelerador, jogando a caminhonete para fora da fazenda, levantando uma nuvem de poeira vermelha na estrada de terra batida. Meus olhos estavam fixos no retrovisor, mas eu não conseguia ver nada além da poeira. O medo de que algo pudesse estar me seguindo, de que aquela mão pudesse aparecer novamente, era paralisante. Eu não olhei para trás. Aquele dia, entretanto, não foi o fim. Foi apenas o aterrorizante prelúdio. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. O sono era um luxo que me abandonou. Cada sombra, cada rangido da casa, cada sussurro do vento me fazia pular, o coração disparado, os músculos tensos. A imagem daquela mão pálida com dedos longos e finos se repetia em loop na minha mente, misturada ao cheiro pútrido que parecia ter impregnado minhas narinas para sempre.
Eu tentava agir com normalidade, mas a paranoia era uma sombra constante. Uma noite, eu estava sozinho no barracão da fazenda, organizando algumas ferramentas que meu tio havia pedido para que eu separasse. A escuridão lá fora era quase absoluta. O único som era o grilo noturno e o farfalhar das árvores ao longe. De repente, eu ouvi. De novo, mas não era a voz feminina. Desta vez, eram vozes de homens e crianças, um coro perturbador de risadas infantis, sussurros masculinos, conversas indistintas que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando das vigas do telhado, das pilhas de sacos de ração, das ferramentas penduradas na parede. Um murmúrio sinistro que aumentava e diminuía de volume, um crescendo e decrescendo que brincava com a minha mente, me fazendo duvidar da minha própria sanidade. O cão da fazenda, um pastor alemão enorme e corajoso chamado Thor, que normalmente era o guardião destemido da propriedade, estava ao meu lado. Seus pelos se eriçaram, um rosnado baixo e gutural brotou de sua garganta, mas não era um rosnado de desafio, era de puro terror. Ele abaixou as orelhas, o rabo enfiado entre as pernas, os olhos arregalados e fixos em um ponto invisível no canto mais escuro do barracão. Thor, o cão que nunca havia mostrado medo de nada, começou a tremer incontrolavelmente, um tremor que sacudia todo o seu corpo musculoso. Ele uivou, um uivo agudo e lastimoso, um lamento de pavor que ecoou no barracão e tentou se esconder atrás de mim, algo que nunca, em tempo algum, ele havia feito. Aquele uivo, aquele medo inato no animal, selou minha certeza de que eu não estava ficando louco. Havia algo ali, conosco, meu tio e seu Zé, um funcionário mais antigo da fazenda, com cabelos brancos e olhos que já tinham visto de tudo, notaram meu estado. Minha palidez, os olhos fundos, a falta de sono. Eu evitei falar sobre o que tinha acontecido, com medo de ser desacreditado, de parecer um jovem com a imaginação fértil demais. Mas eles sabiam. Uma noite, enquanto estávamos reunidos na sala de estar, a luz amarelada da lâmpada criando sombras dançantes, eles finalmente falaram. Com vozes baixas, quase sussurrando, me contaram sobre ele. O Imitador. Uma lenda antiga, um caos de terror que atravessava gerações na região, contado pelos mais velhos, mas raramente em voz alta, com medo de invocá-lo. Uma criatura disforme, sem uma forma definida, que se alimentava do medo e do desespero. Ele mimetizava vozes, sons, risadas, choros, chamados de ajuda, tudo para atrair suas presas para o isolamento do mato, para o desconhecido, para a escuridão da floresta ou do milharal. Seu Zé me alertou, com um olhar sério e sombrio. Nunca responda. Nunca. Lucas. E nunca, jamais, olhe diretamente para a direção de onde o som vem. Apenas fuja. Corra sem olhar para trás e reze para que ele não te alcance. A voz do meu tio tremeu ao confirmar a história, e eu soube que era real. O imitador não era uma lenda. Era uma presença. A pior noite chegou, como um pesadelo se tornando realidade. Uma tempestade implacável se abateu sobre a fazenda. Raios rasgavam o céu escuro, iluminando a paisagem por frações de segundo, revelando árvores retorcidas pelo vento e a fúria da chuva que caía em torrentes, tamborilando ensurdecedoramente no telhado de zinco da casa principal. A energia elétrica falhava, as luzes piscavam, mergulhando o ambiente em escuridão por momentos assustadores, apenas para retornar com uma luz bruxuleante e amarelada. Eu estava com meu tio e seu Zé na sala de estar. A tensão era palpável, cada um de nós ouvindo o furor da tempestade, mas também a quietude tensa entre os trovões. Então, em uma breve pausa na fúria do vento, nós ouvimos, claro, límpido, a voz de seu Zé, vinda de fora da casa, da varanda. Zé, abre a porta, estou molhado, me ajuda, por favor. Meu tio e eu nos viramos para o seu Zé que estava bem ali, ao nosso lado, sentado na cadeira de balanço, pálido, a boca aberta em um grito mudo de horror. Seus olhos estavam fixos na porta de madeira maciça que dava para a varanda. A voz, do lado de fora, repetiu, Zé, por favor, me deixe entrar, está frio. O horror gelou meu sangue. O verdadeiro seu Zé estava conosco. Aquela não era a voz dele, era a voz daquilo.
Uma pancada forte atingiu a porta de madeira, fazendo-a tremer em seus gonzos. Depois outra, e outra. Um ritmo pesado, insistente, como algo tentando arrombá-la. O som era abafado pela madeira, mas a força era inegável. E então, o som mais terrível de todos. Garras. Longas, afiadas, raspando a madeira com um som agudo e arrastado, fazendo-a estalar, ranger, ceder lentamente. O cheiro pútrido e de almíscar, que eu pensava ter deixado para trás no milharal, voltou com uma intensidade sufocante, impregnando o ar da sala, misturando-se ao cheiro de madeira velha e chuva. Os gritos daquela coisa do lado de fora eram inumanos, guturais, uma mistura de sons animalescos, e o que pareciam ser vozes distorcidas, um coro macabro de pavor. A madeira gemia, a cada golpe, a cada arranhão, e nós três estávamos paralisados, nossos olhos fixos na porta que parecia prestes a ceder, a nos entregar aquilo que espreitava na escuridão da tempestade. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente se ergueu, tímido, através das nuvens carregadas, e a tempestade havia se acalmado, o terror ainda estava impregnado no ar. A porta de madeira maciça, antes um símbolo de segurança, estava desfigurada, irreconhecível. Marcas profundas de garras, sulcos longos, irregulares e largos, rasgavam a superfície da madeira, arrancando lascas, revelando a madeira clara e macia por baixo. Pareciam feridas abertas, cruas, na própria alma da casa. As marcas não eram de nenhum animal que eu conhecesse, nenhum urso, nenhum felino. Eram grandes demais, com uma disposição e uma profundidade que desafiavam qualquer lógica animal. Eram marcas de algo que não pertencia ao nosso mundo. Eu não pude mais ficar. Meu estágio, meus sonhos de agronomia, tudo foi abandonado precocemente. A cada sussurro do vento, a cada sombra no canto do olho, a cada som de galho quebrando na floresta ao longe, eu sinto a presença, o cheiro, a voz me chamando. Sei que um dia ela vai me encontrar. Eu não consigo mais viver em paz. Não consigo mais dormir. Ele está lá fora, esperando. Sempre, sempre.